Boa noite a todos, os ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Iremos meditar hoje aqui no livro de Atos, capítulo 12, versículo 1, o 2 e o 3, que nos diz assim a santa palavra do nosso bom Deus. Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar a espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, somente até aqui. Meus irmãos, vemos aqui uma passagem da palavra do nosso bom Deus, onde o povo de Deus crescia em número, onde eles pregavam e não paravam de pregar. E isso o inimigo Herodes, naquele tempo o rei, levanta uma perseguição contra o povo de Deus. E nisto eles é perseguido. Então Herodes manda matar um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, Tiago. Ele manda matar a espada. Herodes manda matar Tiago a espada. E vem no coração dele para mandar prender a Pedro. E isto ele faz, prendendo a Pedro para mostrar no outro dia ao povo judeu a destruição, a morte de Pedro, porque os planos de Herodes era apresentá-lo ao povo, porque o povo queria ver a morte de Pedro. Então, como era um tempo político, Herodes aproveita essa oportunidade para perseguir o povo de Deus, para judiar deles e para os maltratar. A Bíblia diz que quando Herodes lança Pedro na prisão, ele coloca 4 escoltas de soldados, totalizando vai dar 16 soldados, e isto tudo para guardar a Pedro na prisão. Mas veja só, Herodes, ele consegue matar a Tiago, porque Deus permitiu, porque o tempo de Tiago aqui na terra já tinha se acabado, a sua missão já tinha se cumprido, por isso Deus o retirou, permitiu a morte dele para poder levá-lo. Porém, Deus não permitiu que Herodes tocasse na vida de Pedro. Então o que acontece? Pedro está preso entre 2 soldados. Havia muitos soldados, mas só que Pedro estava preso entre 2, acorrentado. Mas a Bíblia diz que Pedro ele dormia entre os 2 soldados. Olha a confiança deste homem. Ele dormia entre os 2 soldados. Aleluia, glória a Deus. Veja que quando Deus decide que vai viver, ninguém mata. Deus decidiu que Pedro ia viver. Por isso, ninguém vai matá-lo. Porque quem tem promessa, vive. Quem tem promessa, vai ficar vivo. Até quando Deus quiser. Aleluia. A Bíblia diz que Pedro, ele dormia entre 2 soldados. Mas no versículo 5, a palavra de Deus nos conta que havia a igreja que orava a favor de Pedro, orava a Deus para que Deus libertasse a Pedro. Está lá no versículo 5, do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. No versículo 6 você vê essa repetição aqui, onde Pedro dormia, ou seja, confiança de Pedro no Deus que ele servia. Eu quero dizer a você nesta noite, como
é que anda a tua confiança em Deus? Assim como a igreja orava no versículo 5, você tem orado por quem? Por quem você tem orado? Porque Pedro estava preso, mas a igreja está solta. A igreja está solta e tem toda a liberdade de orar pelas pessoas, orar pelo drogado, orar pelo prostituto, orar pelo enfermo, orar pelo ladrão, orar por aqueles que estão viciados nas drogas, por aqueles que se prostituem. Porque Pedro, ele estava preso, mas a igreja estava solta, e a igreja orava a favor de Pedro. Glória a Deus, aleluia. No versículo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 7, Deus envia ajuda. Deus envia um anjo para libertar a Pedro. Veja que no versículo 5 a igreja orava, e veja que no versículo 6 Pedro dormia. Versículo 5, oração. Versículo 6, confiança. No versículo 7, o Senhor envia ajuda, porque o Senhor vai enviar ajuda para as tuas orações, porque o Senhor, ele tem ouvido as tuas orações. Deus ouve as orações do justo, daqueles que o temem, daqueles que o honram. Deus tem ouvido a sua oração. Glória a Deus. E Deus manda o anjo na prisão. A Bíblia diz que uma claridão muito grande na prisão. E isso, o anjo desperta Pedro tocando no seu lado, dizendo: levante-se, calce as sandálias, coloque o cinto, coloque a capa e me siga. Pedro levanta, as correntes caem. Porque quando Deus manda ajuda, as correntes têm que cair. O viciado vai ficar liberto. O prostituto vai ficar liberto. O drogado vai ser liberto. O preso vai ser liberto. Todos eles, o alcoólatra, todos eles serão libertos dos vícios, do mal, da maldade, e todos virão a Cristo, se converterão para a glória de Deus. Pedro, com sua obediência, acompanha o anjo, assim como o anjo chamou-lo, tocou nele, despertou-lo e deu a ordem: levante-se, apressa-te. E assim Pedro obedeceu ao anjo, obedeceu a palavra de Deus. A Bíblia diz que havia um portão de ferro, e esse portão automaticamente ele se abre pela obediência, porque quando você obedece, as portas vai ter que se abrir. Aleluias, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ele sai, atravessa aquele portão e chega numa rua, a Bíblia diz que o anjo desaparta de Pedro, o anjo desaparece, e isso Pedro vai ver que era real. Aí Pedro vê que tudo isso era real, porque ele pensava que estava tendo uma visão, mas Pedro agora cai em si, e Pedro agora, ele agora vai lá na igreja, na casa dos irmãos, que é a igreja que orava por ele, o povo que orava por Pedro. Lembra do versículo 5, aonde a igreja orava por Pedro? Pedro vai lá na igreja que orava por ele, bater em sua porta. A Bíblia diz que uma jovem chamada Rode vai abrir a porta. Não, Pedro vai chamar lá. Pedro vai chamar, vai bater na porta. Só que essa jovem conhece a voz de Pedro, e ela vai sair tão alegre que nem a porta ela abre.
e vai dizer aos irmãos, notificá-los, dizer a eles que Pedro está solto, que o Senhor libertou. Glória a Deus. E eles vão ficar duvidando, dizendo, você está louco. Aqueles mesmos que oraram por ele duvidaram. Depois eles vão dizer ao anjo dele. Só que ela insiste e diz, é Pedro que o Senhor libertou, está aí na porta, está batendo. Aleluia. Então o que acontece? Eles vão lá, porque Pedro continuava batendo. Pedro batia na porta, continuava, ele persistia, ele perseverava batendo. E os irmãos vão lá e abrem a porta e agora vão ver Pedro. Agora eles vão ver a vitória de suas orações. No versículo 5 eles oravam. No versículo 12, o 13 e o 14 eles vão ver a resposta das suas orações do versículo 5. A resposta deles, a resposta do versículo 5 está no 12, o 13 e o 14. A resposta das suas orações. Ou seja, o Senhor vai fazer a resposta das tuas orações chegar na tua porta. Elas vão bater na tua porta. E Pedro batia, porque tem porta que você tem que perseverar para ela abrir, mas tem outras que abrem automaticamente pela obediência. Glória a Deus. E Pedro, ele diz aos irmãos, notifique isso aos irmãos, que eu estou solto. Deus me libertou, Deus mandou o anjo e me libertou da mão de Herodes e de toda expectativa do povo judeu. Glória a Deus. E Pedro agora está solto, pregando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor sempre glorificado, em nome de Jesus. É esta a palavra que eu tenho para o teu coração nesta noite. Recebe ela em nome de Jesus.